Boa noite. Com 4 meses de atraso, primeiros vagões do metrô de Belo Horizonte chegam ao Recife. Composição ainda está incompleta. Relatório do Tribunal de Contas do Estado aponta irregularidades no descarte de lixo em 5 cidades de Pernambuco. Policial civil mata 2 colegas de farda dentro de viatura em Alagoas. Uma das vítimas era um pernambucano, suspeito está preso. Justiça Federal manda derrubar muro que fechava acesso à praia de Maracaípe. Proprietário tem 15 dias para remover estrutura. Saiba quem foram os 5 deputados federais pernambucanos que assinaram emenda para tentar adiar por 10 anos fim da escala 6x1. E ao vivo, uma feira de empregabilidade oferece 500 vagas de emprego e estágio. Evento é de graça e vai até sexta-feira. O metrô do Recife começou a receber o primeiro dos 6 trens de Belo Horizonte, em Minas Gerais, que fazem parte do plano de aumento da capacidade do sistema. Hoje chegaram apenas 2 vagões da composição, que deve começar a funcionar em junho. Quando o assunto é transporte público, o passageiro já se acostumou a esperar. E se a viagem é de metrô, então... Tem que esperar, a gente tem que estar apanhando um ônibus, descendo num canto e outro, e a gente ultrapassa do horário, né? Se botar de 10 em 10 minutos, não vai lotar, não vai. Mas passa 20, 25, às vezes até 30. Tem um horário certo, entretanto, eles atrasam muito mais e não tem uma quantidade de metrô suficiente para suprir a população. O primeiro dos 6 trens usados, trazidos de Minas Gerais, com uma promessa para reforçar o sistema daqui, chegou hoje, mas pela metade. A composição completa é composta por 4 vagões. De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, as carretas que transportam os outros 2 vagões já saíram de Belo Horizonte. Devem chegar no estado ainda nesta semana. O transporte é feito dessa forma. Isso não é porque está faltando um, não. Está vindo, vai chegar amanhã, depois de amanhã, os outros 2, porque cada carreta só carrega um carro, né? Só transporta um carro por vez. E aí chega até aqui, o centro de manutenção do metrô é aqui em Jaboatão, aqui é depois dessas montanhas, e é exatamente daqui entra lá, o pessoal remonta o trem e vai para a operação. Começa a funcionar quando esse primeiro? A previsão é que esse comece a funcionar final de junho já. Esses vagões foram fabricados em 2002. São mais novos do que os que rodam no Recife e região metropolitana, que tem cerca de 40 anos de fabricação. De acordo com a CBTU, quando ele estiver completo, vai funcionar na linha sul do metrô. Os trens da linha sul, eles são da década de 80, né? Então estão operando aqui já há bastante tempo. E hoje nós só tínhamos 4 ou 5 trens operando na linha sul. Com o tempo de desgaste, a previsão da engenharia daqui de Pernambuco era exatamente que em 2027 essa linha sul poderia fechar. Esses trens de 2002 passaram por uma revisão geral, estão sendo entregues revisados novamente. A compra dos 6 trens é uma das medidas emergenciais adotadas pela companhia para tentar diminuir tantos problemas como demora, falhas técnicas e sucateamento. Faz parte de um conjunto de ações mais imediatas para garantir a qualidade de prestação de serviços, enquanto está se avançando na estruturação de um projeto que traga os investimentos definitivos que o metrô do Recife precisa, de pelo menos mais de 4 bilhões, e aí envolvendo mais composições novas, requalificação de sistemas, requalificação de via permanente, de sistema elétrico, e que se espera que se consiga avançar com essa licitação até o final do ano, enquanto se fazem essas ações de caráter mais emergencial. Em dezembro do ano passado, os governos estadual e federal assinaram um acordo para a estadualização do metrô Recife. Na época, o Ministério das Cidades informou que seriam investidos 4 bilhões de reais nos 5 primeiros anos de concessão à iniciativa privada. Foi anunciada a compra de trens novos e seminovos, com a promessa de reduzir o tempo de viagem. Em fevereiro deste ano, o NE2 mostrou a denúncia do sindicato de que os trens seminovos seriam mais antigos do que os que estão parados em Jaboatão sem funcionar por falta de peças. Diante de tantas promessas e da expectativa de botar o sistema nos trilhos, o passageiro do metrô, que já está tão cansado de esperar, já não tem mais tanta esperança, mesmo tendo que embarcar todos os dias, não porque quer, mas porque precisa.
Todo dia eu sou humilhada por causa desse metrô. Quando esse metrô inaugurou, eu estava grávida do primeiro filho. Meu filho está com 40 anos. Sabe qual era o percurso dele? Era 25 minutos da cidade para aqui. Ele está com 50 minutos. Hoje começou a chegar 2 vagões. Pois é, eu quero saber a senhora acha que isso vai resolver? Não vai adiantar nada, meu filho. Vai continuar do mesmo jeito. Não vai mudar. Um relatório feito pelo Tribunal de Contas do Estado apontou que 5 cidades de Pernambuco têm descartado de maneira irregular resíduos sólidos. Os lixões estão proibidos no Brasil desde 2010, após a criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que determina que todo material descartado seja levado para aterros sanitários licenciados. Pernambuco só conseguiu encerrar os lixões mais de uma década depois, em março de 2023. Atualmente, aqui no estado, 25 aterros estão em funcionamento. A existência de lixões a céu aberto, enfim, ele implica em problemas sanitários os mais diversos, né? A presença do chorume, contaminação de lençóis freáticos. E aí o CPRH atua constantemente na fiscalização da gestão dos resíduos sólidos urbanos em todo o estado de Pernambuco. A ideia é evitar a retomada desses lixões dentro do nosso território. Mas o Tribunal de Contas do Estado recebeu denúncias de que municípios têm feito descarte inadequado de resíduos sólidos. Depois de vistorias, um relatório do TCE apontou um alto risco de reabertura de lixões nas seguintes cidades: Riacho das Almas e Cachoeirinha, no Agreste, Oricuri, Santa Filomena e Trindade, no Sertão. De acordo com o TCE, em alguns desses locais, o lixo estaria sendo acumulado de forma irregular em pontos de transbordo, que são áreas usadas temporariamente para receber resíduos antes do transporte aos aterros sanitários. A equipe de auditoria também encontrou indícios de que parte desse material vinha sendo queimado, o que é proibido. Alguns desses municípios que a gente identificou agora, eles são reincidentes, já apareceram outras vezes. Mas o que a gente quer é que não haja esse acúmulo mais em local nenhum, que acabemos completamente os lixões no estado de Pernambuco, como estava o status. E a gente quer que continue essa eliminação completa dos resíduos. Nas cidades de Riacho das Almas, Cachoeirinha e Oricuri, o tribunal determinou medidas cautelares para a suspensão imediata das atividades irregulares. As cidades de Santa Filomena e Trindade vão passar por novas auditorias para a identificação dos responsáveis. Eles estão recebendo medidas cautelares, alguns desses municípios, e que isso tem desenrolares que eles podem ser multados, eles, num extremo absoluto, pode até ser considerado inelegível numa próxima eleição. Então, a gente está trabalhando para que não se chegue ao extremo, mas se houver necessidade, é o nosso trabalho. Hoje à tarde, um seminário internacional de sustentabilidade na gestão de resíduos sólidos reuniu gestores de municípios e especialistas para discutir o relatório e compartilhar experiências que contribuam para soluções sustentáveis. Para este gestor ambiental, o combate ao descarte irregular começa dentro de casa, com a separação seletiva dos resíduos. A recomendação básica é que todo município siga a diretriz federal, a diretriz estadual e cumpra com a legislação no sentido de instituir a coleta seletiva, inclusiva com a participação dos catadores, fazer educação ambiental. A Prefeitura de Riacho das Almas disse que a notificação do TCE corresponde ao antigo lixão desativado na cidade, mas que catadores usam o local para descarte irregular. Segundo a Prefeitura, essas pessoas já foram notificadas e o material retirado. A Prefeitura de Santa Filomena disse que o antigo lixão da cidade está desativado e que permanece à disposição do TCE para esclarecimentos. De acordo com a Prefeitura de Trindade, o problema vai ser resolvido até o mês de junho com o alinhamento com o TCE. Os municípios de Cachoeirinha e Oricuri não deram resposta. E um grupo de deputados federais apresentou ontem na Câmara dos Deputados em Brasília uma emenda que busca adiar por 10 anos o fim da escala 6x1. O texto propõe jornadas de até 52 horas semanais via acordo coletivo e redução do FGTS pago pelas empresas, além de atrelar a redução da jornada a metas de produtividade. A medida foi apresentada por parlamentares da oposição e do Centrão e conseguiu 176 assinaturas.
5 deputados federais pernambucanos assinaram a emenda. Foram eles Augusto Coutinho, do Republicanos, Clarissa Tércio, do PP, Coronel Meira, do PL, Fernando Bezerra Coelho Filho, do União Brasil e Pastor Eurico, do PSDB. O deputado Augusto Coutinho disse que não é favorável ao texto da emenda e que assinou na condição de líder da bancada a pedido de um colega de partido, mas acrescentou que se mobilizou hoje para retirar a emenda de tramitação. O deputado Coronel Meira disse que a redução da jornada semanal é uma mudança estrutural que exige responsabilidade e planejamento para um equilíbrio entre avanço social e sustentabilidade econômica. O deputado Fernando Filho disse que é favorável à redução de jornada e escala, mas não explicou por que assinou a emenda. Os deputados Clarissa Tércio e Pastor Eurico não responderam. Na próxima segunda-feira, o relator da proposta, o deputado baiano Léo Prates, do Republicanos, vai apresentar a versão final do texto que será votado pela Câmara. O Recife recebe amanhã à tarde o lançamento do livro Brasil no Espelho, do cientista político Felipe Nunes. A obra traz um olhar sobre como os brasileiros pensam, vivem e se percebem diante das mudanças recentes do país. A publicação apresenta um retrato do comportamento e dos valores da sociedade a partir de observações do cotidiano e das relações sociais. O evento de lançamento acontece às 13h30 da tarde na Livraria Jaqueira, no bairro do Recife. Vamos agora para uma reportagem que está no G1. Você pode acessar apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. A Justiça Federal determinou a derrubada de um muro construído na Praia do Pontal de Maracaípe, no litoral sul de Pernambuco. A estrutura, com mais de 500 metros, foi erguida em 2023 e vinha sendo alvo de críticas por dificultar o acesso de moradores e turistas à praia. Segundo a decisão, o proprietário tem 15 dias para demolir o muro e dar destino adequado ao material. Caso contrário, órgãos ambientais podem fazer a remoção e cobrar os custos depois. Laudos técnicos apontaram que a construção provocou danos ambientais, afetando áreas de manguezal e locais de desova de tartarugas, além de avançar sobre a área de preservação. O caso se arrasta há cerca de 3 anos na Justiça e já gerou protestos e disputas judiciais. Ainda cabe recurso da decisão. Um caso de agressão em sala de aula de uma escola estadual em Custódia, no sertão do estado. Nós recebemos imagens das cenas de violência e do momento da apreensão do menor que responde pelas agressões. O caso foi na Escola de Referência Ensino Médio José Pereira Burgos. Este vídeo mostra o momento em que o aluno levanta da cadeira, vai até o colega e começa a agredi-lo com tapas, socos e chutes. A vítima permanece sentada e não reage. Neste outro vídeo, o mesmo adolescente que fez as agressões aparece em casa, deitado na rede, confirmando a atitude violenta e fazendo ameaças. De acordo com a polícia, ele tem 17 anos, foi apreendido em casa e levado para a delegacia. Muitos moradores acompanharam o momento da apreensão. O menor foi autuado por atos infracionais análogos à ameaça, lesão corporal e intimidação virtual. Depois foi encaminhado ao Ministério Público e fica à disposição da Justiça. A gestão da escola informou que, após tomar conhecimento da situação, os estudantes envolvidos passaram por escuta com a psicóloga escolar e os responsáveis foram convocados a comparecer à unidade. A escola também informou que acionou o Conselho Tutelar e o Ministério Público. Já a Secretaria de Educação de Pernambuco afirmou que a patrulha escolar foi acionada para garantir a proteção dos adolescentes e registrar a ocorrência. O Ministério Público de Pernambuco informou que, em respeito às determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente, não pode divulgar informações sobre procedimentos envolvendo adolescentes. 2 policiais civis foram mortos dentro de uma viatura no sertão de Alagoas. Um deles era pernambucano. O suspeito do crime também é policial e estava na mesma viatura das vítimas. Direto de Maceió, o repórter Lucas Malafaia traz outras informações. Os policiais foram atingidos com tiros na cabeça dentro de uma viatura enquanto voltavam de uma ocorrência na madrugada de hoje. As vítimas atuavam na 1ª Delegacia Regional de Delmiro Gouveia.
Denivaldo Jardel Lira de Moraes, natural de Pernambuco, tinha 47 anos e ingressou na corporação em 2003. Iago Gomes Pereira tinha 33 anos e era natural de Sergipe. A Polícia Civil e a Secretaria de Segurança Pública de Alagoas se solidarizam com as famílias, amigos e colegas de trabalho das vítimas. Hoje à tarde, em entrevista coletiva, o delegado-geral adjunto deu mais detalhes das investigações. O que se sabe até o momento é que houve um duplo homicídio, um disparo único em cada vítima. A vítima, Iago, que estava na condução da viatura, recebeu um disparo na sua têmpora direita e a outra vítima, o Denivaldo, recebeu um disparo na nuca. Apenas esses 2 disparos e que ceifaram a vida desses 2 policiais que deixam toda a instituição em luto. Os elementos são bem contundentes sobre a autoria do crime. Foi lavrado o auto de prisão em flagrante na sede da regional. Ele passou há pouco pela audiência de custódia, foi mantida a prisão dele, convertida em prisão preventiva e segue agora a investigação do inquérito policial para poder colher mais elementos concretos, provas técnicas sobre essa grande tragédia que entristece a Polícia Civil. Os corpos já foram periciados e liberados. Iago vai ser enterrado amanhã de manhã em Aracaju e Denivaldo à tarde em Sertânia, Pernambuco. Voltamos ao estúdio. 6 horas e 53 minutos. Depois do intervalo, Neoenergia lança campanha de negociação de dívidas para quem tem contas em atraso. E a importância do Recife na formação de startups que são referência para todo o país. O Enem2 volta já. Enem2 de volta para te contar uma novidade. A partir de agora, a gente tem mais uma forma de comunicação com você aí de casa. É o novo WhatsApp da Globo. Nosso número é 3214-8500. Vou repetir, 3214-8500. Já salva aí na sua agenda, manda para os amigos, para os vizinhos. Estamos esperando a sua participação nos nossos telejornais. A Neoenergia Pernambuco deu início hoje a uma campanha de negociação de dívidas, oferecendo condições especiais para clientes com contas de energia em atraso. A ação segue até o dia 31 de julho e permite a regularização de débitos com descontos que podem chegar a 90%, além de opções facilitadas de pagamento. As negociações podem ser feitas de forma 100% online, pelo portal de negociação da distribuidora ou presencialmente nas lojas de atendimento. Podem participar clientes residenciais, comerciais, rurais e de baixa renda, com débitos vencidos há mais de um ano. Além da redução de juros e multas, em alguns casos, é possível conseguir desconto sobre o valor da dívida. O pagamento pode ser feito por Pix ou parcelado em até 21 vezes no cartão de crédito. E tem 800 vagas de trabalho e de estágio disponíveis em uma feira de empregabilidade que acontece até sexta-feira no bairro da Imbiribeira, na zona sul do Recife. Quem mostra ao vivo para a gente é o repórter Juliano Roque. Juliano, boa noite para você, meu amigo. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Logo no comecinho do jornal falamos 500 vagas, mas o bom é trazer boas notícias. Nesse tantinho de tempo, aumentou o número, 800 vagas agora disponíveis em várias empresas, em instituições que oferecem estágios e emprego, IEL, CIEE e várias dezenas de empresas que são parceiras daqui desse projeto. Bárbara, por exemplo, ela trabalha em uma empresa que vende imóveis aqui no Recife, região metropolitana. Vagas de quê disponíveis hoje? Então, boa noite a todos. Hoje a nossa vaga é para corretor de imóveis, um mercado extremamente aquecido que abrange profissionais de diversas áreas. E me diz uma coisa, só para a gente ter uma ideia assim, hoje, no mínimo, no básico, um corretor tira quanto por mês? No mínimo, no básico, tem rendas a partir de R$5.000. Poxa, é bom, né não? Perfeito, maravilhoso. E ganhos ilimitados. A ideia do corretor de imóveis é não ter limite para ganhos. Ok, muito obrigado, viu, Bárbara? Obrigada também. Deus queira aí que resolva logo e ocupe essas vagas. Gente, olha só como está movimentada aqui a biblioteca da universidade, muita gente, muitos alunos. Eu converso agora com o professor Helder Maranhão. Ele é o reitor da universidade e conversa com a gente agora. Professor, eu já fiquei sabendo que a feira presencial termina hoje. Quem está interessado faz como? Ainda continua esse serviço? Boa noite, Juliano. Boa noite,
a quem nos assiste aí de casa. Então, nossa feira presencial vai até hoje, até às 9 da noite, mas quem tiver e quiser ainda fazer a inscrição, pode acessar nosso site e nossas redes sociais, que o link vai estar lá de fácil acesso. Mas convido aí todo mundo que ainda não veio, que venha para cá. Inclusive, a gente está colocando também o endereço de vocês, na verdade, o acesso pela internet. E, professor, qual a importância disso para o estudante e para a pessoa de fora? Porque a feira é aberta, né? Isso. É aberta e é gratuita a toda a comunidade. A importância, de fato, é a gente devolver para o mercado, né, essa empregabilidade dos nossos alunos, é, de fato, colocar o nosso aluno no mercado, né, no mercado de trabalho, que é o objetivo principal da gente. Professor Helder, muito obrigado pela entrevista, viu? Já estou aqui vendo os olhinhos brilhando, de repente já sai gente empregada com estágio, né, professor? Sim. Muito obrigado, viu? Juliano. Uma boa noite para o senhor. Márcio, voltamos com você. Obrigado, Juliano. O estágio é um dos principais, é um dos primeiros caminhos para o mercado de trabalho. E o Recife é destaque no cenário nacional da inovação. Um levantamento apontou a cidade como um dos 10 principais polos do país no impulsionamento das melhores startups. Um estudo divulgado pelo Sebrae mostra que a capital pernambucana já é considerado um dos ecossistemas de startups mais relevantes do país e o principal fora do eixo sul-sudeste. A pesquisa foi feita pela startup Genome, referência em análises de ecossistemas e empreendedores em diferentes cidades e países. Ele é um estudo que mostra, no Brasil, quais são as cidades que conseguem gerar mais tecnologia e dar acesso a essa tecnologia para a população. Como que isso acontece? A tecnologia é gerada, se cria uma empresa, que é o denominado startup, e essa startup consegue tornar isso um produto. O levantamento foi apresentado hoje no Sebrae e contou com a presença de instituições de fomento e representantes do setor da inovação. E a gente analisa tanto o tipo de investimento que essas empresas recebem, como que são os fundadores, o tipo de talento, ou seja, quem são os colaboradores que vão entrar para essas empresas. A gente analisa também fatores de crescimento delas, que são o quanto que essa empresa consegue ir para outros mercados fora do país e o quanto que essa empresa consegue reter talentos. Então, a gente vai analisar e analisou aqui em Recife que Recife é uma das regiões que dão os maiores volumes de investimentos para a empresa no primeiro pedido de investimento às fases de investimento que são para ela crescer ainda mais. O crescimento desse setor também aumenta o interesse de quem quer empreender. As chamadas startups são empresas que surgem com propostas inovadoras e muitas vezes usando tecnologia para resolver problemas do dia a dia. Elas atuam em áreas como saúde, educação, transporte, comércio e serviços. Muita gente pode até achar que abrir uma startup exige um grande investimento ou uma estrutura enorme logo no começo. Mas especialistas explicam que o primeiro passo é outro: identificar um problema real das pessoas e pensar numa solução que possa facilitar a vida delas. A gerente de negócios inovadores do Sebrae Pernambuco diz que pesquisar o mercado e entender o público são etapas importantes antes mesmo de abrir a empresa. O Sebrae ele tem essa característica, né? A gente não só faz programas, como a gente está conectado com programas como Centelha, como o Early Stage, como programas em universidades. Então, assim, as capilaridades de entrada são muitas, mas a ideia é que a gente consiga, dentro desse momento, dessa fase inicial, dar um suporte maior para esse modelo de negócio ficar mais pronto, ficar mais preparado para o mercado. Eugênio é empresário no setor de restaurantes e resolveu dar um novo passo. Fundou um startup para promover a transição energética de empresas poluentes. O projeto foi incubado no Sebrae. Graças ao ferramental disponibilizado pelo projeto, aos mentores, pesquisa, muito estudo para a gente encontrar as soluções para os problemas que a gente vai encontrando, né? Então a gente vai procurando formas bem diferentes do que o mercado geralmente já tem. A gente está indo agora para a fase de tração no mercado. A fase de tração é exatamente você lançar a empresa depois de todas as concepções que você teve, tornar isso viável para o mercado. Então a gente está nessa fase agora da captação dos clientes no mercado. Em instantes, ao vivo, o lançamento de um festival gastronômico que traz a Copa do Mundo como tema.
E a gente mostra o prato vencedor do festival Comida de Boteco. O Ine2 volta já. O bar Espetinho no Prato é o campeão pernambucano do festival Comida de Boteco. O anúncio dos vencedores da edição deste ano foi hoje no Recife. A premiação mais parecia com uma grande reunião de amigos. 51 participantes do Recife, de Olinda, Jaboatão e Camaragibe. Durante o período da disputa, os participantes puderam aprimorar os conhecimentos sobre o mercado e também de atendimento ao público. A experiência vivida ultrapassa a competição. Os participantes foram avaliados por um júri técnico e pelos clientes em 4 quesitos: qualidade do atendimento, higiene, temperatura da bebida e petisco. E neste ano, uma verdura tinha que vir em destaque. A gente se preocupa muito como um todo, não só apenas o concurso na real está acontecendo, mas preocupando no seu atendimento, trazer uma boa apresentação de prato. Em 5º lugar ficou o Boteco Nem a Pau Juvenal, do bairro do Arruda, no Recife. Em 4º lugar, Esquina do Malte, do bairro de Areias, no Recife também. Empório Coroa, dos Bultrins, em Olinda, ficou em 3º lugar, com o Crocamarão Mel e Mar. Receita com camarão crocante ao alho poró, acompanhado de molho de laranja, mel, mostarda, azeite e com o frescor de hortelã. Durante o concurso, houve um incêndio no bar, depois que um equipamento entrou em curto. O resultado foi um grande trabalho de equipe e de amigos. A gente perdeu todos os freezers da gente, perdeu todos os petiscos do Comida de Boteco que a gente tinha preparado, mas com a força e a ajuda dos amigos, a gente conseguiu, que os amigos emprestaram o freezer para a gente, emprestaram as panelas para a gente preparar de novo a nossa comida. E graças a Deus tudo deu certo. Em 2º lugar, direto de Ouro Preto, em Olinda, Caldinho do Felipe, com o petisco Lágrimas de Alegria. Feito com cebola recheada, com charque desfiado e alho poró, queijo parmesão, catupiry, acompanhada de anéis de cebola frita e molho. Para os donos, a confirmação de um trabalho bem feito. Todo bar se desempenha, faz o máximo possível para agradar, para ter esse resultado. E como a gente se esforçou demais, o 2º lugar tem gosto de primeiro. E o campeão, que vai disputar a edição nacional do Comida de Boteco, representando Pernambuco, é o Espetinho no Prato, de Boa Viagem, no Recife. O frango de respeito, um arrumadinho de filé de peito de frango ao molho cremoso com brócolis, garantiu o primeiro título do bar em 11 anos de participação na disputa. Esse ano eu tive uma energia a mais, eu tive um impulso a mais. Essa pessoa que está aqui, que é Verônica, que é minha esposa, ela tem uma energia, ela tem uma áurea, ela tem uma energia tão conquistadora que faz com que as pessoas se sintam leves, se sintam diferentes. Não é que eu não seja merecedor, todos nós somos merecedores, mas eu não acreditava que eu ia ser campeão. Eu estou muito, muito, muito emocionado, eu estou muito feliz. Parabéns a todos os participantes. E 62 restaurantes de Pernambuco participam a partir de hoje do Festival Gastronômico Brasil Sabor. Lilian Oliveira vai trazer os detalhes para a gente. Oi, Lilian, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você e para todo mundo que está assistindo. É um festival nacional, aqui em Pernambuco a gente tem esses restaurantes que você citou participando. Estou com a Raíssa Soares, que é a diretora executiva da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Conta para a gente um pouquinho desse festival, como é que o público pode participar. Boa noite. Boa noite. Então, esse festival está na 20ª edição. Ele acontece no Brasil simultaneamente, por isso que é o chamado maior festival do mundo, porque ele acontece simultaneamente em todos os estados do Brasil. Tem mais de 1.000 participantes. Aqui em Pernambuco você pode acessar nosso site, que é o www.brasilsabor.com.br, e lá tem todos os 70 inscritos. Nos polos maiores temos Porto de Galinhas, Fernando de Noronha e aqui na região metropolitana.
A gente está aqui nesse restaurante onde vai ser o lançamento oficial. Conta um pouquinho como é que vai ser a experiência do público convidado. Então, esse festival, ele vira um livro, já está na 4ª edição. As fotos e os pratos são tão bonitos, são tão bem cuidados, os chefs capricham tanto que a gente resolveu fazer um livro sobre ele. E esse ano a gente pensou em transformar numa jornada sensorial diferente, que é justamente o paladar. Aí hoje vai ser um jantar às cegas. A gente trouxe alguns convidados para poder sentir os pratos sem saber qual é. Vamos ver se eles vão adivinhar. Obrigada, viu, Raíssa, pela participação. Quem quiser conferir os pratos, é só acessar aí o brasilsabor.com.br ou ir nas redes sociais da Brasel_PE. Márcio. Obrigado pelas informações, Lília. A partir de hoje, a chamada de São João da Globo começa a passar nos 9 estados do Nordeste. Um convite a uma festa que é uma cara da nossa região. Quando junho chega no sertão, a sanfona esquenta o coração. Que emoção ver o povo tão feliz. O Nordeste vira o país do São João. Padre Cícero é o santo padroeiro, a sal branca é o hino nacional. A estátua da praça é o pau de sebo, a capelinha do Arraiá é a catedral. A moeda corrente é o Gonzaga, de repente o cordel vira jornal. A bandeira do país já vem cortada, então vai pendurada balançando no varal. Quando junho chega no sertão, a sanfona esquenta o coração. Que emoção ver o povo tão feliz. O Nordeste vira um país, o país do São João. O país do São João. E nós ficamos por aqui. Lembrando que hoje o JN começa um pouco mais cedo, às 8 horas. Para você, uma boa noite, obrigado pela sua companhia e até amanhã.